Então, pessoal, para achar, né, mexer o cursor no elemento desapareceu, é só adicionar aí o F2. Clicou no F2, o que vai acontecer? Ele vai subir uma camada aqui e ele vai informar novamente, vai demonstrar qual foi o último comando trabalhado por vocês, tá? Então ele já demonstra aí o que foi feito, olha lá, ó. F2 ele já demonstra aí, ó, 6,60 de área e perímetro 10,40, tá ok? Então é assim que a gente elabora o elemento, tá? Próxima parte aqui, pessoal, é o comando Ashura. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, é trocar o nosso layer. Coloca aqui no layer Ashura. Mudou o nosso layer Ashura. Vai selecionar ou esse ícone aqui, ó, que é o nosso ícone hatch. Ela já demonstra que é o preenchimento. Ou o H-Enter. H-Enter também serve, tá? O elemento que a gente vai trabalhar aqui no caso vai ser esse daqui, a NS37. A gente pode também trabalhar com o que chama net aqui embaixo, tá? Ele também tem o mesmo formato, olha lá, ó. Tá? Ele já vem na malha correta. Porém, a gente vai usar esse NS37 para trabalhar com ângulo também, só para demonstrar isso para vocês que é possível. Então, eu venho aqui, ó, NS37 e clico nos ambientes de preenchimento. Ó. Cliquei aqui. Repara que ele só fez uma linha. Por que ele só fez uma linha? Porque a minha escala está diferenciada. Então, eu vou jogar uma escala aqui para ficar próximo ao meu projeto, né? Mas real ao meu projeto. Então, eu jogo 0.1, que é uma medida aí, você pega como base só a alvenaria, que tem 0.15. 0.1 seria uma medida ideal, tá? Olha lá, ó, 0.1. Ficou ali, ó, deu Enter, pronto, lá o elemento já apareceu. Se eu quero trabalhar com ele na horizontal e vertical, aí sim eu adoto o meu ângulo. Meu elemento está na diagonal, obviamente ele está com 45 graus. Então eu jogo mais 45 aqui no ângulo, ó, logo em cima. Dou Enter, pronto, ó, a malha já foi feita, tá? Quem quiser trabalhar com net também sem problema nenhum, tá? Isso aí é por escolha. Isso aqui, a questão dos preenchimentos, o AutoCAD já disponibiliza isso pra gente, porém a gente também pode criar e pode adicionar novos preenchimentos aí no sistema, tá ok? O que pode ocorrer, pessoal? Às vezes a gente clica num ponto e ele vai sujar todo o meu projeto. Então ele vai fazer todo o preenchimento. Deixa eu dar um Enter aqui para mostrar isso para vocês. Muitas vezes ele suja todo o nosso projeto, porque às vezes o AutoCAD não interpreta a área que você quer, ou ele tem um elemento que está aberto. Entre as portas aqui, entre a janela, pode ter um elemento que está aberto. Uma tática aí que eu falo para vocês. Ele vai interpretar sempre polyline. Então o que a gente pode fazer? Fica como dica. Eu venho com o retângulo, ou com o comando polyline, dependendo aí da regularidade aí, do jeito da geometria, né, do nosso desenho. Eu venho aqui com o comando retangular, que é o mais frequente, né, a gente sempre cria retângulos. E eu faço isso, ó, cliquei nesse ponto e clico no outro, sempre em diagonal para abrir o leque aí, para abrir o meu retângulo. E aí sim eu aplico o meu preenchimento, tá? Apliquei o preenchimento, dou Enter, né, após aplicado o preenchimento. Seleciono aqui o meu retângulo e depois deleto. Por que eu faço isso? É só para limitar a minha área de preenchimento, basicamente isso, tá? Outra questão que pode ocorrer, pessoal, às vezes a gente está fazendo preenchimento, eu sempre indico isso. Ocorre bastante quando a gente vai elaborar o corte. Você aplica o preenchimento aqui igual eu fiz de forma automática. Então eu apliquei no banheiro e na cozinha junto, tá? Quando eu for fazer meu corte, o ideal é você fazer o preenchimento no corte A, dá o Enter, sai do comando, dá o Enter novamente, ou H-Enter, volta para o comando e aplica no corte B. Por quê? Se, por exemplo, eu for alterar essa parte aqui, ó, seleciono essa parte e só essa eu quero movimentar, que é o que acontece com o corte, quando a gente vai ajustar o corte no projeto. Olha o que acontece. O meu elemento vai junto, ó. Tá vendo? Meu elemento vai junto, então o preenchimento vai junto também. Então o ideal é a gente trabalhar de forma isolada, tá? Tem como fazer isso? Tem. No próprio comando aqui a gente consegue desassociar os elementos, tá? Olha lá, separar achuras, tá ok? Dá para fazer isso, tá? Mas fica como dica aí quando acontecer esse problema também, beleza? Então aqui a gente já fez o que? Adicionou os nossos elementos, o que está faltando, tá? Então aqui os textos já foi, falta cota e falta aqui a projeção e linha de corte, tá? Seguindo aí, pessoal, então nessa parte aqui de linha de corte, que já vai ser o elemento para iniciar os nossos vistas na vertical. Então a primeira coisa, só para complementar aqui, vai ser a nossa projeção. Depois a gente vai elaborar, adicionar as cotas, né, que é bem mais simples, e depois essa linha. Projeção, pessoal, a escala já está no jeito aí para vocês. Simples, bem fácil, bem rápido, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, nós temos uma projeção de 60, ela inicia aqui e vai fazendo todo o percurso até esse ponto. Primeira coisa que a gente vai fazer
pode selecionar aqui o Layer Projeção, né? Não assustem quem tiver aplicar um offset daqui para cá, ele vai herdar o nosso elemento, isso é comum, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar como uma base, ó. Eu posso até pegar nesse ponto aqui, ó, e vou estender, tá? Beleza? Lá, ó. Posso pegar esse ponto, subir aqui, ó. Quanto que eu vou jogar? 0.6. Joguei 0.6, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui, né? Deixa eu deletar essa linha que foi a mais. Parei aqui, ó, 0.60. Repare que ele já está com o elemento quebrado, já tá tracejado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar um offset aqui de 60 e daqui de 60. Ó, Enter. 0.6. Apliquei um offset aqui e um outro offset aqui, tá? Só isso por enquanto. Próxima coisa que eu vou fazer vai ser um offset aqui, ó. Não precisa nesse, ó. Vou mostrar por quê. Apliquei um offset aqui e apliquei um offset aqui. Ó, apliquei um offset aqui. O que eu faço também? Seleciono novamente o comando Line e faço clico nesse ponto e jogo um 0.6. Olha lá, joguei um 0.6, dou um Enter, sair. Agora a jogada é com o comando Fillet, né? Seleciono lá F-Enter, pego esse ponto, seleciono esse. Enter para repetir o comando, né? Eu vou permanecer no Fillet, clico nessa linha, clico nessa. Enter novamente, clico nessa linha, clico nessa. Enter, clico nessa linha, clico nessa. Enter, clico nessa linha, clico nessa. Pronto, acabou, ó. A projeção já foi feita, tá? A partir do momento, ó, que eu vou unificar essas linhas, ó, seleciono aqui, seleciono aqui, seleciono aqui, seleciono essas duas, J Enter, pronto, olha lá, ó. Deu um J Enter, ela herdou a linha original, a superior, vamos dizer assim. Então, olha lá, pronto, acabou, ó. Unificou as linhas e ela já fez a minha projeção, tá? Básico, simples, né? Projeção beiral, o que eu faço aqui agora? É o mesmo texto desse daqui, ó. Então, para facilitar a nossa vida, eu pego esse daqui, ó, faço uma cópia, aciono o copy, já jogo aqui para cima, ó. Cliquei duas vezes e vou digitar, ó, projeção beiral. Clico fora, acabou, né? Alterei meu texto, simples, fácil. Agora é a parte das cotas, que é bem mais simples, vocês já conhecem, tá? Eu só vou recordar aí. Posso selecionar minhas cotas aqui, ó, na minha aba Annotation, cliquei. Na segunda linha nós temos as opções de cotas, tá, ok? Temos cotas externas e internas. Obviamente, cota interna a gente vai jogar para o meio do nosso desenho, né? Para os ambientes internos. Porém, eu coloquei aqui como cota externa para ficar mais claro e mais fácil de detectar essas cotas, tá ok? Quem quiser deixar a cota interna, sem problema nenhum, pode usar essas cotas internas, tá ok? Eu vou realizar conforme essa base aqui que eu deixei disponível para vocês, tá ok? Então, eu vou trabalhar com apenas a cota externa, tá? Então, seguindo aí, o que nós temos? Temos aí cota externa. Podemos acionar o nosso elemento aqui pelo linear, tá? Então, aciono aqui o linear. Posso acionar aqui. Repare, ó, que nós temos também várias opções de cotas, ó. Se eu clicar nessa setinha, tá? Temos a opção aí linear, alinhado, tá? Fica outra dica aí para vocês. Qual que é a diferença entre linear e alinhado? Linear, ó, quando eu aciono o linear, ele vai, ó, verificar a minha medida. Opa, deixa eu trocar meu layer primeiro. Ele vai ficar a minha medida, ó. Deixa eu pegar uma diagonal aqui, ó. Eu vou pegar essa diagonal do depósito, ó. Essa e essa, por exemplo. Então, ó, ele só vai representar a minha cota na vertical ou na horizontal, tá? Só que exatamente o que eu quero é essa cota na diagonal aqui. Eu quero saber quanto tem em diagonal. Aí vem a função da alinhada, né, que é a segunda aqui, ó. Seleciono a alinhada, clico nesse ponto, clico nesse, olha lá, ó. O elemento ele mostra a diagonal. Tá? Então essa é a diferença. Se eu tivesse um detalhe chanfrado aqui, ó, de entrada, eu ia utilizar essa cota alinhada, tá? Tecla atalho para o meu elemento, né? DLI Enter. Então aciono DLI Enter, tá? Para trabalhar com a linear, né? Quando eu vou acionar a minha alinhado, DAL Enter, trabalho com alinhado, tá? Então pode trabalhar aí com DLI Enter, e aí é só fazer adicionar os pontos, né? Cliquei nesse ponto, cliquei nesse e vou subir com o meu elemento aí, ó, né? Vou subir com o meu elemento, tá?
e vou adicionando as cotas ao projeto, tá ok? Vou adiantar essa parte novamente, né, pra gente não perder tempo com isso, pra gente já trabalhar com a parte das linhas de corte, tá? Então, pessoal, com o desenho já realizado com cotas, né? Todas as cotas aí conforme o nosso exemplo, tá? Agora a gente vai trabalhar com a nossa linha de corte, selecionando aqui, ó, nosso layer linha de corte, tá? A configuração dele já está pronta, então é só selecionar o comando line, Enter, ou ícone lá em cima, tanto faz. O interessante é o que, pessoal? Não tem uma medida exata, tem que ser 2 metros daqui dessa ponta, não. A gente tem que passar essa linha de forma que pegue todos os elementos aqui, ó, conforme o exemplo. Então ele está pegando o que? Está pegando minha janela aqui da cozinha e pega a janela lá do depósito, tá? Então é mais fácil que a gente começar da esquerda para a direita, porque a gente pega bem a extremidade inferior dessa janela aqui e obviamente já vai pegar um pedaço da outra, tá? A porta, vai pegar a porta, se não pegar a porta não tem problema. No caso, pessoal, de corte, fica a dica, corte a gente sempre representa os elementos fechados, ou seja, a nossa porta ela vai ser representada como elemento fechado, tá ok? Então, nosso corte, qual que é a vista? Eu estou olhando desse ponto para cima, então eu vou fatiar essa residência, vamos dizer assim, e desse ponto para cima que eu vou ter visão. O que tiver desse ponto para trás, ignora, não vai ser interessante aqui, não interessa a gente agora, tá? Então vamos lá, selecionou o comando line, eu vou pegar nesse ponto aqui, ó, pode pegar uma extensão maior, tá? Peguei esse ponto e estou arrastando aqui, ó, olha lá, e vou até lá do outro lado, beleza? Pronto, adicionamos essa linha aí que é nosso corte A. Nosso corte B tá pegando o que? O banheiro, pega um pedaço da porta e com vista para a minha lateral direita, tá ok? Então mesma coisa, eu vou pegar comando L Enter, né? Ou só dar um Enter aí que é o último comando realizado e posso estender um pouco mais, ó. Seleciono aqui e vou puxando até aqui embaixo, ó. Olha lá, repare que o meu já ficou um pouco diferente ali, ó, mas está pegando os mesmos elementos. Ó. Pega aqui alvenaria, porta e alvenaria. Então, legal. Tá na mesma sequência aí. Tem o mesmo objetivo. Seguinte, pessoal. Aqui no caso, a gente tem medidas diferenciadas de linha, tanto para parte superior, inferior, esquerda e direita. A gente vai limitar isso aí, senão fica meio estranho. Reparem, eu vou aplicar um offset aqui. Com qual objetivo? De limitar essa linha, porque eu quero deixar ela com metro para cá, inferior, superior e lateral direita. Então, eu vou lá, ó, offset de 1 metro. Eu não vou pegar da minha janela, porque eu não vou pegar da janela, porque blocos não realizam offset. O elemento está fechado aqui, ó. Eu estou clicando, ó, ele não está fazendo nada. Eu vou pegar na minha alvenaria, ó, tá? Ah, mas ela não passou na minha linha, não tem problema, tá? Eu faço o seguinte, ó, eu vou pegar daqui, ó, também, tá? Ah, copiou inteiro. Também não tem problema. Ela só está sendo utilizada aí como auxiliar. Tá ok? Ela só vai ser o meu auxiliar aí. Aqui no caso a mesma coisa. Tá? Meio que vira uma certa confusão. Só tomem cuidado com isso. Eu nem precisava fazer aqui que já tinha uma referência aqui do lado. Então, aqui o que eu faço? Ó, quando eu clico nessa linha, que eu fiz o offset, aparecem esses quadradinhos aí. O nome deles são grips. Nesse caso aqui não serve apenas para movimentação, serve para ampliação também. Ó. Quando eu clico nesse quadradinho, cliquei uma vez, eu posso estender ele. Ó. Onde eu clicar aqui, ele vai ficar. Então, eu estendi minha linha também. Tá? Agora, comando TR Enter, ou trim lá em cima, Enter. E aí é só apagar o que eu não quero. Olha lá, ó. E deleto essa linha. Acabou. Ela só serviu para auxiliar. Porque ó, peguei a reguinha aqui do lado, para saber quanto que eu tenho. Eu quero uma distância de 1 metro. Então eu vou ter 1 metro aqui. Pronto, acabou. Mesma coisa eu vou fazer nas extremidades. Aqui fica mais fácil. Ó. Aqui é só aplicar o trim. Ó. Pronto. Deleta essa linha. Limitei aí a minha altura. Mesma coisa aqui. Ó. Vou aplicar o trim. Deleto essa linha que serviu como auxílio. Esse elemento aqui eu vou puxar uma também. Ó. Peguei uma linha, puxei para cá. Tá? Posso deletar ele já aqui, ó, porque só serviu para ter essa noção de qual que é a distância de 1 metro, né? Eu não vou deixar 1 metro aqui, ó, porque eu não vou deixar 1 metro aqui porque tem mais desenho aqui para cima, então eu deixo da última parte do desenho. Mesma coisa, ó, comando trim, selecionei e deleto essa daqui. Pronto, eu já tenho uma distância de 1 metro aqui, 1 metro aqui em relação a esse daqui, tá? Esse daqui a gente não pegou como base esse, porque
A nossa alvenaria já vai demonstrar aqui, ó, nesse ponto já é o suficiente. Se a gente deixasse 1 metro aqui, ó, ele ia pegar apenas nesse ponto, tá? Então, o que a gente faz aqui agora, pessoal? Comando Enter, acionou o Enter. Temos, ó, o item símbolo corte. Então, é só buscar lá o símbolo corte. Selecionou o símbolo corte, ele já começa com um ponto, ó, na esquerda, então eu vou clicar primeiro aqui, ó, tá? Vou pegar esse ponto aqui e vou adicionar, tá? Para facilitar minha vida, pessoal, o que eu posso fazer? Eu tenho meu corte A e meu corte B, meu elemento na horizontal aqui, ó, meu corte A, e na vertical, meu corte B. Seguindo, seleciono o meu elemento texto, vamos deixar aqui como texto. Posso fazer o seguinte, ó, para facilitar, ao invés de eu abrir uma caixa de texto, simples, eu pego esse daqui, ó, faço uma cópia, arrasto lá, tiro o F8 e copio para cá, ó, tá? É uma opção. Clico 2 vezes e digito A, olha lá, certo? E diminuo o meu elemento, ó. Pronto, olha lá, eu já tenho a referência A, tá? Se quero trocar esse elemento, colocar um outro texto, mesma coisa. Eu venho aqui, ó, texto 1, deixa eu ver um maior, olha lá, tá vendo? Texto 01 para texto 1 já muda, ó, tá vendo? Texto 01 já é um pouco maior, então vou deixar isso aqui, ó, texto 01. Pronto. Trocou, ficou aí um parâmetro legal. Seleciono os 2 elementos aqui, faço uma cópia, tá? Cliquei aqui, ó, nessa extremidade. Porque eu não vou clicar nessa? Porque eu vou clicar nesse ponto. Olha lá, ó, porque a conexão é pela direita agora, ó. Olha lá, ó, cliquei nesse ponto, tá? Mesma coisa eu faço aqui, ó, jogo aqui para cima, né? Tô com F8 desabilitado, ó, senão ele vai ficar travando aqui, ó, ele não vai chegar aqui, ó, tá? Então desabilito o F8 temporariamente, clico nesse ponto, ó. Olha lá, eu cliquei lá em cima. Deixa eu dar um ESC aqui. O que eu faço aqui agora? Seleciono o meu elemento, ó. O texto pode ficar na vertical assim mesmo, não precisa ficar deitado não, tá? Você pode deixar ele na vertical. Seleciono apenas meu símbolo e rotaciono. Olha lá, ó, rotaciono, ó, tá vendo? Tá solto, F8, né? Jogo aqui para baixo, pronto. Símbolo já tá no jeito ali, ó. Pego o meu elemento, meu texto e vou jogar ele lá, ó. Desabilitei F8, tá? E adiciono aqui, ó. Vou alterar e trocar B. Meu elemento agora vai ser B. Faço a mesma coisa, ó. Copio o meu elemento, tá? E vou movimentar. Movimentar não, desculpa. Vou fazer uma cópia. Cópia. Cliquei aqui em cima e vou aqui embaixo, ó. Pronto, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Quando a gente está movimentando os elementos, sempre vai trabalhar bastante com F8, ativo, desativando, e é assim que funciona, tá? Então, fica aí ciente, sempre ativa e desativa essa ferramenta aí, tá? Seguindo aí, ó, já temos os cortes estabilizados, né? Especificados aí, tá? E aí, basicamente, nossa planta baixa já foi feita e agora sim começa as nossas referências para o corte, tá ok? Então, já foi feita essa base, ó, já tem o elemento, tá? Antes de tudo, pessoal, uma dica aí, o pessoal sempre pergunta isso, professor, a linha aqui, ó, ficou conforme o meu elemento, ó, ficou conforme o meu layer, tá? Não tem problema, pessoal. O que acontece é que a nossa configuração aqui já foi feita com o traço ponto traço, né? Com uma linha de corte, uma linha diferenciada. Temos essa opção aqui, pessoal, ó. Você clica 2 vezes no símbolo. E aqui é uma área que você vai alterar o seu objeto, o seu bloco. Símbolo corte já está selecionado, dou um OK. Olha lá, ó. Abriu a área dele, tá vendo? Então, muitas vezes, se a origem do elemento está nesse formato, o que a gente pode fazer? Ó? Eu venho aqui, ó, por exemplo, se a linha dele tivesse com a configuração tracejada, eu venho aqui, ó, especifico contínuos, tá? Faço essa alteração aqui, ó, eu posso até deletar o objeto, posso ativar um texto aqui, tá? Então, a gente pode fazer isso em várias situações. Quando eu for fechar, fiz a minha alteração, coloquei um símbolo, coloquei outra coisa aqui, alterei minha janela, fecho bem aqui, ó, Close Block Editor. Eu não fecho aqui e nem lá em cima. Por quê? Porque aqui é que vai fechar esse elemento. Ele está perguntando, quer salvar as alterações do corte? Do meu símbolo? Sim, salvar as alterações. Então salvou lá, ó. Pronto, ó, tá vendo? O elemento ficou contínuo agora,
beleza? Olha lá, ó, contínuo, contínuo e contínuo, tá? Então não tá mais aquele traço, ponto, traço. Errei na minha janela, professor, mas já fiz o bloco, não tem problema. Se eu clico nessa janela, dou 2 cliques, ok, olha lá, ó, eu já venho para aqui, ó. A única coisa que eu peço atenção de vocês é que se o elemento é um bloco, o eixo dele, ó, tem que ficar sempre em x e y, tá? A partir do momento que você pegar essa janela e movimentar lá para lá, o seu ponto de inserção já vai ser alterado, tá? Então tomem cuidado com isso, beleza? Não fiz alteração, descartei. Seguindo aí, pessoal, que vai ser o início aí dos nossos cortes, a gente vai fazer aí de forma parcial, vamos dizer assim, tá? Por partes aí do nosso projeto, tá? Então, comando novo aí para vocês, o que nós teremos aí para parte da elaboração dos cortes, tá? A gente vai adotar, eu também mandei isso aí para vocês, essa prancha aqui, ó, que nós temos os detalhes dos cortes, tá? E temos aí fachada, cobertura, tá ok? Então a gente vai fazer por parte. Primeira coisa que a gente vai começar vai ser o nosso corte aqui, ó, nosso corte AA e nosso corte BB, tá? E a gente vai trabalhando aí também com tabelas, a parte de configuração de plotagem. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, a gente vai observar os valores, deixa eu voltar aqui rapidinho só para informar isso. Os valores estão aqui, ó. Os nossos cortes e os nossos tipos de preenchimento já estão informados, ó. Quanto que eu vou ter de contrapiso, quanto que eu vou ter de pé direito, de laje, platibanda, né? O que é a platibanda? Esse elemento aqui, ó. Aqui é utilizado aí para tampar aí nossa cobertura. Então, todas as alvenarias de 15, temos os preenchimentos, ó, áreas molhadas, tem o preenchimento de corte das lajes, da fachada, do solo também, tá? Eu não coloquei aqui a questão do solo, o solo é representativo, a gente não tem um estudo de solo específico, mas a gente costuma colocar em uns 50, uns 60, tá? Nesse caso, para a nossa residência não ficar flutuando. Então, vamos lá. Selecionou o layer alvenaria, e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser elaborar o nosso corte nosso corte A. Seguindo aí, ó, o que a gente vai observar, pessoal? O comando que a gente vai trabalhar, ele fica oculto aqui, ó, na aba Draw, tá? Ele fica aqui que é o nosso XL Enter, tá? Ó, XL Enter, Xline, é esse elemento aqui, ó. Ele já até demonstra o que ele faz, ó, ele puxa linhas infinitas, linhas guias, tá ok? Então vamos lá, X Enter, só que ele ainda não especificou o sentido que deseja, né? Desculpa, XL Enter. XL Enter, ele não especificou o sentido. Ó, repare aqui embaixo que nós temos vários sentidos dados a ele. Então, os mais trabalhados aí é o que? É o horizontal e o vertical. Então, se eu quero trabalhar com o meu elemento na vertical, eu vou ativar o que? V Enter. Se eu quero trabalhar com o meu elemento na horizontal, H Enter. Nesse caso aqui, a gente fez um corte, sempre vai ser essa situação. Se eu fiz uma linha de corte na minha horizontal, o meu XL vai ser na vertical. Se eu fiz uma linha de corte na minha vertical, meu XL vai ser na horizontal, tá? Corte, pessoal, lembrete, corte é sempre representado em vertical, tá? Corte é sempre representado na vertical. A gente utiliza aqui o horizontal só como auxílio, tá? Mas depois que a gente finaliza o nosso corte, a gente rotaciona a peça, rotaciona o desenho, beleza? Então, XL Enter, V Enter. E aqui o que a gente vai fazer, ó, apareceu essa linha infinita aqui pra gente e basicamente a gente faz isso, ó. Onde o nosso corte, a nossa linha de corte passa, eu vou selecionar. Então onde ele está fatiando, vamos dizer assim, eu vou selecionar. Então eu clico nessa extremidade, que vai ser alvenaria e janela junto, clico nessa, 2 pontinhos aí, clico nessa daqui, clico nessa, tá? Porta também eu vou pegar as extremidades aqui, ó, contabilizando o batente, ó. Peguei essa ponta, dou um zoom aqui, dou outro zoom aqui, pego essa ponta, venho para cá, pego aqui a extremidade, ó, da janela, entre janela e alvenaria junto, né? Posso até pegar outro ponto aqui em cima, se for mais fácil. Aqui e aqui, porque a espessura vai ser a mesma. Pego um ponto de projeção, tá? Posso pegar um ponto de projeção já. Pego esse ponto aqui da minha janela, ó. Peguei o ponto da janela e pego também finalizando aqui a minha alvenaria, ó. E para finalizar, para terminar mesmo, outra projeção, ó, tá? Peguei essa projeção aqui. Ó, vai ficar uma bagunça aí de linha, mas não tem problema. Agora começa a eliminar esses elementos, ó. Dou Enter ou ESC, tanto faz, sai do comando. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui para cima, ó. Vem um pouquinho mais para cima, tá?
E vou ativar o comando line, comando comum aí, L Enter, ativei L Enter e vou fazer minha base aqui, ó. Pode pegar longe mesmo, pode pegar fora. Cliquei em um ponto aqui, F8 ligado, né, para ficar no esquadro aí, ficar bem horizontal. Selecionei aqui, pronto. Cliquei no ponto da esquerda, ponto da direita, dou um ESC. O que eu faço agora aqui, pessoal? Eu vou aplicando os valores em vertical. Então, esses valores que estavam sendo apontados aqui, ó, eu vou jogando, tá? Então, primeira coisa, ó, vamos representar um solo aí com 0.6, tá? Então, vou jogar um offset, ó, Enter, 0.6. Pego essa linha, joguei para cima, tá? Enter, Enter, porque eu vou permanecer no mesmo comando. 0.1, que vai ser o nosso contrapiso. Dou Enter, clico nessa última linha processada, jogo para cima. Enter, Enter novamente. Nosso pé direito aqui, ó, 2,70, laje 10, platibanda 60, tá? Então, 2,70, 2.7, Enter. Clico nessa linha, joguei para cima, cliquei. Enter, Enter. 0.1, dou Enter, clico nessa linha aqui em cima, subi, cliquei, Enter. Enter novamente, 0.6, Enter, clico nessa linha, subi. Agora Enter para finalizar, tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Aqui o nosso corte vai começar a ganhar forma. Vamos trabalhar com o nosso comando trim, porque a nossa linha ela tá indo embora, ela tá tanto para a parte superior quanto inferior. Então, o comando trim, ó, TR Enter. Enter novamente. Vou fazer, ó, faço a seleção direta aqui, eu não fico clicando linha por linha. Eu faço direto, eu clico nesse ponto aqui, camada verde, puxei. Veio aqui, ó, acabou, tá? Apagou tudo aí em cima. Faço a mesma coisa aqui no meio, intermediando na parte do nosso corte e a nossa planta, ó. Selecionei camada verde da direita para a esquerda. Pronto, ó, deletou. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa? Não, tá? Aqui você não vai fazer com trim. Por quê? Se eu faço com trim aqui, essas linhas que estão aqui vai permanecer no meu projeto. E não é isso que eu quero. Dou Enter, saio do trim. E para apagar todas essas linhas, ó, eu seleciono com a camada verde e dou um Delete. Olha lá, ó, pronto. Aí não vai sujar o meu desenho, ó. Eu utilizei só como referência mesmo essas linhas. Se eu tivesse aplicado o trim, elas ficariam aqui no meu projeto, né? Então vamos lá, corte A. Nosso corte A, o que nós temos? Nós teremos aí uma janela, tá? Que nós já teremos essa informação aqui do peitoril dela de 0,90. Vamos contabilizar aí do nosso contrapiso, né? Outra janela aqui com 0,90 de peitoril. E as duas têm altura aí de 1,20, tá ok? Então, seguindo aí o processo, pessoal. Aqui é meio que questão de interpretação, tá? Então vamos lá. Nesse caso a gente já vai jogar o nosso, vamos começar a modelar, ó, sempre captando aqui o alinhamento dela. Então eu venho lá, ó, offset, vou lá, offset 0.90, pego essa linha do contrapiso, ó, porque a primeira é de solo, a segunda é contrapiso, então é dessa daqui, ó. Joguei 0.90, tá? Enter, Enter, a altura aí que eu tenho 1,20. Pego desse ponto, subir, tá? Pego desse ponto, subir. Olha lá, ficou mais confuso ainda, né? Ficou muita linha aí, não tem problema. Agora começa a eliminar esses elementos, ó, tá? A gente vai reproduzir para não deixar totalmente alinhado aqui, ó, tá vendo? Senão ela vai ficar uma caixa. A gente vai jogar um valor também nas extremidades, tá ok? Mas vamos apagar primeiro essas linhas aqui, porque senão vai ficar muito confuso. TR Enter, Enter novamente, e aqui é o posicionamento da minha janela. Eu estou visualizando minha janela em perfil, né? Então eu tenho o que? Vou apagar essa linha, essa e essas duas aqui, ó, porque eu vou deixar o meu vão livre para depois só inserir meu elemento, tá? Eu tenho continuidade aqui do meu elemento, ó. Eu tenho projeção de platibanda? Não, então o meu elemento termina aqui, ó, só na base que a gente não vai alterar agora. Então eu já faço a limpeza aqui, ó, tá? Mesma coisa aqui, ó. Se eu for visualizar o meu desenho, eu vou ter o que, tá? Nessa parte da platibanda a gente vai deixar também depois, mas a gente já sabe que ela vai ter a projeção aqui, ó, tá vendo? Essa projeção limita até aqui, ó. Então dessa linha para lá pode também dar um trim, ó,
Então, dei o trim aqui. Beleza? Nossa janela, onde está a nossa janela? Nossa janela está bem aqui, ó, onde a linha de corte está passando. Então, eu venho caminhando, bem nesse meio aqui, ó. Então, a minha janela é isso, ó. Então, dou um trim nela e vou limpar também os meus elementos, ó, tá? Olha lá, posso limpar aqui, ó, tá? Dei um trim nela. Qual que é a outra janela? Essa janela aqui, ó, que a gente está vendo ela de frente, ó, a gente está parado aqui, onde está essa linha de corte, olhando para cá, tá? Então, a janela está aqui, ó, certo? O que que a gente vai deletar então? Ó? Ela está bem conectada a, vamos dizer assim, a alvenaria. Então, basicamente é isso, ó. A nossa janela está aqui, a nossa alvenaria ela existe, porém a gente vai deletar aqui, ó, esse ponto, né? Que mais nós temos aqui, ó? Esse ponto também pode ser deletado, ó, tá? Pode deletar toda essa parte aqui, ó. Vou explicar por quê. Olha lá, formou apenas a janela. Porque a nossa projeção, ela tá pegando um pedaço aqui, que ela tá visualizando um tipo de material, então ela tá, vamos dizer assim, essa parte aqui do corte, ó, ele tá visualizando no interior tanto dos ambientes, né, da guarita, como também o interior do material. A partir desse ponto para cá, eu não vejo mais o interior do material, eu tô vendo a parte externa do material aqui, ó. Lembrando que corte, ele não tem profundidade, então o elemento ele fica paralelo ali, vamos dizer assim. Então aqui, ó, eu vou ter uma interferência da minha projeção, porque um pedaço dela eu vou representar material e o outro vai ser uma vista. Deixa eu até demonstrar aqui no corte, ó, tá? Olha lá o nosso corte A, ó. Tá vendo? Então o elemento vem aqui como concreto, ó, deixa eu dar um elemento ó, como concreto, vamos dizer assim, ó, um material concreto. Chegou nesse ponto, aí ele já troca o material de vista, com material externo. Tá? Então eu estou visualizando o material externo aí, tá? Então essa é a diferença aqui, por isso que a gente marcou aqui em cima, tá? Então esse é o objeto. Continuando aqui, o nosso elemento também ele vai interromper, então essas linhas podem ser deletadas, porque o objetivo é a nossa projeção, tá? Repare que quando a gente já fez o 60 para cá, ó, o elemento 60 também já veio para cá, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um trim, tá? Deixa eu só ver se é essa medida mesmo. Olha lá, isso mesmo. Dá um trim nesse elemento e deixa aqui 60, tá? Mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. A gente ficou um pouquinho mais claro, deleta essa parte, ó, porque o que nos interessa é só a parte superior aqui, que é a nossa projeção, tá? E nessa base aqui, ó, a gente vai aplicar um offset também de 0,60, 0,6, que vai ser o nosso solo. Selecionei essa linha, jogo para a esquerda, ó, e dou um trim. Dou trim, apago aqui, tá? E para conectar aqui, ó, isso aqui é excesso de linhas, então a gente também pode deletar, ó. Camada verde, clico aqui na interior, toma cuidado para não pegar fora dela, tem que ser dentro, ó. Cliquei, deletei, tá? Olha lá, já tá ganhando forma, tá vendo? Formato do nosso corte A, ó, tá? Mesma coisa, a gente também vai fazer a limpeza na parte interna aqui, ó, tá? Então eu venho aqui, ó, e faço essa limpeza. Olha lá, tá? Os elementos que não foram deletados é porque são linhas separadas, então eu tenho que clicar e deletar, ó. Clico, delete, tá? E aí pronto, já limpei essa camada também. A relação aqui, pessoal, eu até apaguei essa linha, porque senão ia confundir bastante. O que nós temos aqui, ó? Nós temos uma porta, tá? Eu deixei ela, ó, com o nosso offset de 0,05, que é a nossa boneca aqui, ó. Olha lá, ó, essa distância aqui. O que eu faço agora? O offset de 80, tá? Offset 0,8 dessa linha aqui, jogo para cá, ó. Por quê? Vai ser a nossa porta, né? Qual que é a altura dela? Qual que vai ser a altura da nossa porta? 2,10, tá? O nosso elemento ele tem o que, ó? Se eu pegar essa altura aqui, ó, ele vai ter 2,10 certinho, ó. Tô medindo aqui, ó, da minha janela, o ponto superior da minha janela. Então a minha janela é alinhado na parte superior com a minha porta. O que eu posso fazer? Estender essa linha que tá aqui, ó, tá? Vou estender essa linha, ó. EX Enter. Clico na linha que eu quero
né, que até a outra chegue. Dou Enter e clico nela. Pronto, ela estendeu, tá? Agora é só aplicar o trim, ó. TR Enter, Enter novamente e deleto as linhas, ó. Então a jogada de corte é basicamente trim, offset e delete, né? Mesma coisa aqui, ó, tá? Opa. E essas daqui eu vou deletar, porque não existe janela, né? Essa janela aqui é na extremidade, olha lá. Opa, na extremidade, passa numa alvenaria, porta e passa na outra janela, tá? Olha lá. Então nós teremos a porta, janela, alvenaria, porta, janela. Essa aqui já é uma parte externa, né, do nosso projeto, tá? E aqui vem a laje agora, ó. A laje é a mesma coisa. A nossa projeção ela vai encerrar aqui, ó, rente essa linha, tá? Então essa daqui a gente pode deletar. A parte aqui, ó, que nos interessa é até o alinhamento do projeto, ó. Então a platibanda, nossa alvenaria, ela vai ficar aqui, né? E vai ficar nessa outra extremidade aqui, ó. Olha lá, ó. Ela vai aparecer nessa extremidade. Outro elemento, ó. Vou mostrar aqui, ó. Olha lá, platibanda aqui e platibanda aqui. Por que a gente não vai ver o formato da espessura da alvenaria, né? Não vamos visualizar a espessura da alvenaria. Porque o nosso corte, passando daqui para cá, ele já estava fora. Então, novamente, entra naquela situação. Ele não está mais visualizando o material. Ele está visualizando a parte externa agora. Ele está só visualizando a face aqui da sua alvenaria. Então, não consegue ver exatamente a espessura dela. Apenas nesse ponto e nesse aqui, ó, tá? Então, será aqui nesse ponto e nesse. Então, comando TR Enter novamente. E aí eu vou apagar essa parte, ó. Apaguei essa parte. Essa daqui a gente podia até deletar, né? Isso daqui também, ó. Que só vai ficar um ressalto, um salto aí para fora, né? Vamos dizer assim. Nessa parte aqui embaixo é também a nossa porta. Isso aqui a gente vai dar um trim também, ó. E vai deixar a platibanda daqui e daqui. Outra questão é o trim da laje, ó. Então nós teremos aí uma laje nessa parte, ó. Olha lá, ó. Então o trim vai pegar desse ponto aqui e vai arrastar, ó, até esse outro, tá? Novamente, as linhas que não forem deletadas, ó, eu vou com delete, cliquei em delete. Essa eu não deleto, tá? Por quê? Porque é onde encerra a minha observação interna do material, né? No caso, da minha projeção, tá? Da minha cobertura. E essa eu deleto, tá? Então, basicamente é isso daí. Nosso corte já foi, a estrutura dele já foi feita, tá? E aqui a questão de aplicação de textura, aplicação de textos e aplicação de blocos. E além disso, cotas, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é selecionar aqui o layer janela, tá? E a gente vai selecionar também o nosso elemento aqui, ó, tá? A gente vai unificar, ó, J Enter, tá? E vai trocar o layer dele para janela, certo? Mesma coisa a gente faz em porta, ó. J Enter, selecionei o elemento e se ele troca o layer para portas. Agora sim é só buscar os blocos, tá ok? Então nesse caso os blocos aqui serão representados pelas cores respectivas. Então, e Enter, vou selecionar minha janela, clico lá na minha janela. Eu tenho o que agora? Eu tenho a janela perfil, ó, ele está demonstrando qual janela que é. Janela perfil 1 por 1,20. Então eu dou um OK e aí eu vou inserir minha janela. Faço a mesma coisa aqui no outro, ó. Inserir minha janela, tá? Vou procurar a outra janela. Já tem a janela recepção, né? Opa. Olha lá, ó. Qual janela que é a janela de parte externa? Olha lá, ó, janela vertical 1 por 1,20. Então, dou um OK. E clico aqui, ó. Olha lá, ó. Inserir minha janela. Seleciono o layer portas. Tá ok? E Enter. E vou lá selecionar a minha porta. No caso, eu tenho o que? Eu tenho uma porta interna vertical, 80 por 2,10. Dou um OK e é só inserir a minha porta. Olha lá, inserir minha porta. Pronto, acabou. Eu estou cortando algum elemento que tenha material? Sim, estou cortando. Aqui é a cozinha, ó.
Então eu tenho representando aí como áreas molhadas. Essa parte de texto, pessoal, é bem simples, ó, tá? A gente vai fazer primeiro o texto, depois o preenchimento. Texto é só copiar. Tenho o meu texto aqui, faço uma cópia, né? Posso até fazer os 3 de uma vez só. Ele está cortando o quê? Cortando depósito e cortando cozinha, tá? Então, faço uma cópia, clico num ponto e vou subir com o meu elemento, tá? Olha lá, subir com o meu elemento. Aqui no caso, centralizo o objeto, tá? Deleto minha área, tá? Dou 2 cliques e deleto isso daqui porque não é interessante pra gente aqui nesse caso, tá? Só é interessante na nossa planta baixa. Então, tem o que? Depósito e cozinha, tá? Área externa, obviamente, a gente não vai colocar o título ali, tá? Então, vai permanecer com depósito e cozinha. Trocou aqui para materiais, Ashura no caso, e eu vou lá, comando H-Enter, e já tem a configuração aqui, ó, que foi a última trabalhada, a NSI 37, e é só clicar no meu elemento. Pronto, olha lá, cozinha já está feito, tá? Foi representado cozinha. Lembrando, porta é sempre representado fechado, tá? Próximo elemento que a gente vai trabalhar vai ser o H-Enter novamente. E agora o que a gente vai realizar aqui, ó? A gente vai procurar esse arconque. Olha lá, ó, temos o arconque, que é o que? É o concreto, tá? O concreto a gente vai trocar a escala dele, ó. A escala dele vai ser 0.002. É só dar um Enter. Vai ficar tudo zerado, mas não tem problema, ele já sabe que você usou essa escala. Eu venho aqui, ó, e adiciono na minha laje, né? Adiciono esse material na minha laje e adiciono, deixa eu até colocar aqui também, e adiciono esse material no meu contrapiso. Olha lá, ó. Contrapiso, nas extremidades também, que também contabiliza como nosso contrapiso, e é só dar um Enter. Olha lá, ó. Preenchimento de concreto, lá representando concreto, tá? Pela norma a gente trabalha com esse preenchimento aí para concreto, em corte. H-Enter novamente, e agora eu vou trabalhar com o comando Earth, né? Que é o que? O solo, tá? Quero achar ele de forma mais ágil. Tô passando aqui, só clicar, digitar o E, tá? Então ele já vai para a família do E, ó. E aqui é o primeiro, ó. Tá? Cliquei no E, tá ok? A escala dele também vai ser alterada, coloco um 0.05 e é só clicar, ó, tá? Aqui ele está em diagonal porque a gente havia modificado, então o meu incorporou ainda o valor diagonal, 45. Só voltar para 0. Pronto. Olha lá, dou um Enter, acabou, tá? Então basicamente o nosso corte é isso daí, ó. Tá ok? Vamos ver, olha lá, ó. O que nós temos que representar aqui? Cota de nível, né? Adicionaremos a cota de nível e as cotas, tá? Temos aí a cota, que basicamente a gente já conhece como funciona também. Então é isso. Seleciona a parte das cotas, né? Bem rápido aí, linear, e pega os pontos principais, igual aqui o caso. É o peitoril, né? A altura de instalação do objeto. O que nós temos aqui de referência também? Nossa altura de porta, também é um item legal de ser apresentado, né? Demonstrado. O que mais? Temos nosso pé direito, tá? Se o pé direito permanece os demais, então pode ser representado apenas em um ambiente, tá? Nossa espessura de laje também. Repara o seguinte, ó, que aqui a sequência de pontos selecionados. Então, se eu cliquei nesse ponto, deixa eu pegar aqui a referência, pode ser esse, depois eu arrumo. Olha lá, se eu peguei desse ponto de baixo para cima, ele vai jogar minha cota para cima, né? E se eu pego de cima para baixo, deixa eu fazer um pouquinho mais próximo aqui, de cima para baixo, ele joga minha referência aqui para baixo, tá? Então tem essa opção também. Deixa eu só tirar aqui o ícone. Aí, ó, temos uma laje de 10, tá? Platibanda também, quanto que vai ser a nossa platibanda? Nós temos aí uma altura de quanto? Tem altura de 60, olha lá, tem altura 60, tá? Então aí são alguns itens que são pontuados aí no momento do nosso corte, tá? Questão aí da cota, cota de nível, olha lá, já está pronto aqui para vocês também. Comando e Enter, tá? Comando Insert, só para buscar lá o cota de nível vertical, dá um OK, tá? E seleciona aqui, ó, vou buscando os pontos, tá? Tome cuidado daquela situação que eu havia dito, que o elemento fica puxando ponto, ó lá, se eu clicar aqui, ó lá onde ele vai, vem para cá, tá vendo? Então tem esse probleminha aí, tá? Desabilita o F3 ou puxa o Xzinho lá, né? Aí o elemento vai ficar parado, né? Vai estacionar aqui e aí a gente adiciona o nosso valor, tá? Novamente, se eu quero facilitar minha vida, posso tanto criar o meu texto, como também posso fazer a cópia, né? Então eu venho aqui, ó,
faço a cópia daqui, ou faço a cópia do texto aqui em cima, ó. Selecionei aqui, dou um copy, venho aqui embaixo, F8, ó lá, ó, que você achar mais fácil, né? Realize. Jogo a diferença, então eu tenho lá o 0,10, né? Meu elemento. Deixa eu ajustar aqui, ó, 10, pronto, acabou. Olha lá. Quero mudar o meu elemento, só clicar aqui, ó, Annotation, quero mudar o texto, ó lá, deixar o maior, o menor, tal. E aí eu posso fazer essa alteração também, ó. Simples, acabou, tá? Então, pessoal, esse daqui é o nosso corte A. Eu falei um pouco mais rápido aí, porque para não estender muito esse vídeo, tá? Próxima parte, a gente vai detalhar o nosso corte B. Incentivo vocês a tentarem fazer esse corte B, tentar interpretar esse corte, tá ok? E depois a gente já vai detalhando aí, demonstrando como que é feito, tá? Então, tentem fazer esse corte B conforme essa base aqui que foi passado para vocês, tá? Tentem reproduzir esse corte A também. Tá ok? Qualquer dúvida, manda lá no chat, tá? Quem não tiver AutoCAD não tem problema, mas acompanhe os vídeos, tá ok? Isso daí é matéria, conteúdo. Então, quando a gente retornar para a escola, obviamente a gente vai trabalhar em cima desses conteúdos, desses comandos e desses projetos, beleza? Abraço, tchau, tchau.